Misericórdia. Já estamos aqui, apostos, doutora Ana, Amém. e nós vamos orar nesse momento. Amém. Pai Santo, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Ó Deus, muito obrigado pela tua imensa bondade. Obrigado, Senhor, porque tu tens derramado sobre as nossas vidas a tua graça, a tua unção e a tua misericórdia. Abençoe a doutora Ana, abençoe a minha vida nesse momento, que estamos aqui com amor, com alegria, para trazer aos corações daqueles que estarão ouvindo e vendo esta live a poderosa e a infalível palavra do Senhor. Liberta corações, traz vitória aos nossos corações, que pessoas sejam libertas hoje pela palavra do Senhor, pregada pela tua filha e também por mim aqui. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite. Antes de passar a palavra aí para nossa querida doutora Ana, eu vou fazer aqui as primeiras considerações, doutora, se a senhora me permite. Pois não, meu querido. E vou aqui ver como é que eu consigo aqui ver a galera que já está entrando, viu? Você que já está entrando, nós vamos falar sobre um tema muito, muito importante nesta noite. É vencendo a ansiedade e a depressão. Vencendo a ansiedade e a depressão. A minha esposa vai me ajudar aqui com o pessoal que está entrando, ela vai estar acenando para mim aqui, porque pode ser que eu esteja focado na fala da doutora e eu não pegue aqui as pessoas. Mas eu já estou vendo aqui a Kátia, o Idelvan já entrou, Tatiana Costa, Cleide, Idelvan deu um oi. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, para que a gente fale o nome de todos vocês, a partir de agora, dê aí um oi, fala aí um olá, acene, faça alguma coisa que agora eu vou ler o seu nome aqui agora. Gabriel Costa, filho da doutora Ana, um forte abraço, Gabriel, Irilane, Fernando, Jono do João Leal aí, meu amigo, que o Senhor continue também a te abençoar, meu querido. Quem mais? Isabel Cristina, Iverton Dias, Elivane Dias, quem foi? Rita Silva, Ana Alice Gomes, Aline Paula, Anabel, Fernando Azevedo, Cocita Silva, Mariana, Cleide, Idelvan, saudade de vocês, Idelvan, Sara, oi, Rita Silva, oi, Ilkelene, Celi, Ilkelene, Ingrid, um forte abraço. Gente, muita gente entrando, Sara L, Ingrid aqui também. Muito bem, Ingrid. A Sara que falou, muito bem. Gente, tem mais alguém que eu não citei o nome aí? Ok, se eu já falei o nome de todo mundo, a Klebe, todas, Cocita Silveira, Ricardo, Cleo entrou aí também, Iraci, 8235, Iraci 80, a irmã Iraci 8235, muito bem, Iraci. Quem mais aí, gente? Ricardo, Ana, Ricardinho Batera, tá todo mundo, Anabel também, olá. Muito bem, gente, eu acho que eu já falei, pastor Oswaldo Abreu, seja bem-vindo, meu querido, grande pastor Oswaldo, pastor da PIB aqui de Buriti Bravo. Deixa eu ver. Anália também. Muito bem. Eu acho que não esqueci mais ninguém. Ok. Pessoal, eu vou explicar aqui direitinho como é que nós vamos fazer. Isabel Cristina. Oi, Isabel. Um forte abraço. Antônio Santana Matos. Muita gente entrando aí, pessoal. Eu vou parar agora nesse... Cleide, muito bem, boa noite. Tão feliz em ver a doutora Ana. Aí, doutora Ana. Aí o Kelene.
Manda um alô pro pastor, Jono, um pastor aí pro pastor, um abraço, um alô aí pro pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Buriti Bravo. Klebe, graça e paz. Muito bem, Kátia, um tema muito bom nesses tempos. Certamente, Kátia, certamente, minha filha. Maravilhoso. Ok, gente, vamos passar, nós já estamos aqui com 5 minutos. E daqui a pouco eu volto para falar o nome de vocês aqui de novo. Como é que nós vamos fazer? Antes de mais nada, eu quero agradecer à doutora Ana pela disponibilidade dela em tratar um tema assim tão importante para os nossos corações. Então, nós vamos ouvir a doutora Ana. Se você tiver alguma pergunta, é só você clicar aí embaixo, aí, ó, tem um ponto de interrogação. Você faz uma pergunta e envia aí para nós, manda no privado que nós vamos também daqui a pouco, a doutora Ana vai falar aí, explicar o tema, tentar abordar, porque o tema é muito profundo, não é, doutora? Verdade, muito extenso. Exatamente. Então, pode ser que a gente faça uma outra live mais ainda com esse tema, viu? Eu creio que tem muita coisa. Então, doutora vai explicar esse tema, depois eu finalizo com alguma observação, alguma coisa. Na medida do possível, eu faço alguma intervenção, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E Vânia também entrou aí, de São Luís, Gorete, tem gente aí de São Luís, de Brasília, de São Paulo, Kessiane de Brasília aí, da Sandu Norte. Olha aí. Seja bem-vinda, minha filha. Isabela, como é? Isabel Cristina. Muito bem, Isabel. Então, doutora Ana, boa noite. Boa noite. A palavra está com você, minha irmã. Seja bem-vinda e destrincha esse negócio tão difícil aí para nós. É um prazer estar aqui. Desculpa, doutora, lhe interromper. Eu vou fazer as minhas anotações. Certo. E tá aqui a minha prancheta de anotações. Vou anotar a sua fala, viu? Prazer. E aconselho a quem quiser fazer isso também que faça, que é muito importante. Desculpa, agora é com a senhora. Fique à vontade. A gente vai bater um papo sobre a parte psiquiátrica, né, do que é ansiedade e depressão. E aí o pastor Cleito vai falar a parte espiritual. É isso? Então, assim, para a gente começar a bater esse papo sobre ansiedade e depressão, eu queria começar dizendo que esses dois transtornos psiquiátricos são os dois principais transtornos daqui do Brasil, que acomete nós brasileiros. Tanto ansiedade como depressão. São os principais transtornos para a gente brasileiro. E a gente, como médico, hoje tem uma grande preocupação na chamada quarta onda. Né? O que vem a ser a quarta onda? A quarta onda vem ser justamente essas doenças psiquiátricas que vão aparecer agora, que já estão começando a aparecer devido ao Covid-19. A gente tinha pacientes que já tinham entrado, não é? Já estavam curados e voltaram a ter sintomas de ansiedade, de depressão. A gente tinha pacientes que estavam em remissão, estavam totalmente estabilizados, a doença já estava remitindo e eles voltaram a ter recaída. E nós também tínhamos pacientes que, na realidade, nunca tinham procurado o serviço, né? Começou a vir pessoas pedindo ajuda na área psiquiátrica, porque começou, a partir do distanciamento social pelo Covid-19, a apresentar sintomas ou de ansiedade, depressão e também transtorno de estresse pós-traumático, principalmente nos profissionais de saúde que estão na linha de frente, lidando diretamente com a Covid-19, pacientes internados que foram para a UTI, sofreram traumas pela própria doença, pelo tratamento, pelo estigma, né, pelo isolamento, parentes de pessoas que acompanharam e hoje estão começando a desenvolver ou depressão, ou ansiedade, ou um transtorno de estresse pós-traumático. Bom,
Quando a gente fala em quarta onda de doenças psiquiátricas, às vezes a pessoa não sabe o que foi a primeira onda. A primeira onda foi as doenças do Covid grave, né? Aquela onda com internações em UTI que preocupou todo mundo, que criou uma dimensão muito grande. Em alguns estados chegou a quase lotar algumas UTIs. Então, isso foi a chamada primeira onda. A segunda onda foi as doenças de urgência não Covid, como infarto agudo do miocárdio, como acidente de trânsito, levando a TCE, enfim, essas urgências que vinham para os hospitais e não era por Covid. A terceira Uhum. onda foram as doenças crônicas descompensadas, que eram o diabetes descompensado, a hipertensão descompensada, as doenças respiratórias, como asma, totalmente descompensada, foi a terceira onda. E a quarta onda que está chegando é justamente essas doenças psiquiátricas que está acometendo agora, começando a acometer nossa população brasileira. Bom, em relação à quarta onda, a gente vai entender que sintoma é diferente de doença, né? Às vezes, vou dar um exemplo, o Doutora, vizinho... Pois não, pastor Cleiton? repete aí, por gentileza, frise isso. Sintoma é diferente de... Pronto, de doença, né? De Muito transtorno bem, psiquiátrico. Um exemplo entendi. em relação a um sintoma. A pessoa tem um vizinho que pegou Covid, né? Contraiu a Certo, doença Covid-19. E aí certo. a pessoa começa a disparar o coração, ficar suado, se tremendo, com desconforto respiratório. Ah, meu Deus, eu vou pegar também a Eu já doença. vou Não, morrer. né? Não dorme direito, não dorme Uhum. direito e começa a ficar tenso, preocupado demais. Meu marido vai pegar, meus filhos vão pegar, a gente vai para o hospital, não, nós vamos morrer, nós vamos para a UTI. Então, isso são sintomas. A pessoa tem esses sintomas, passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas assim, não tem um prejuízo funcional, não prejudica a vida da pessoa ao ponto dela parar suas atividades dentro de casa, ou se porventura Certo, está trabalhando, ou então também não gera um sofrimento significativo, que a pessoa sofre com aquilo que atrapalha toda a sua vida. Não. É um sintoma isolado. Ele tem um sintoma aqui e acolá, mas não fecha critérios para a doença. A gente certo. considera, né, os critérios para a doença, a gente aqui no Brasil, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele segue o CID-10, que é o Código Internacional de Doença. E nós temos também uma classificação em psiquiatria por uma classificação chamada DSM-5, tá certo? Que é o Manual do Diagnóstico e Epidemiologia dos Transtornos Mentais. Então, na ansiedade, falando da ansiedade, a gente tem a utilização desses dois, fechar por dois critérios. Pode ser por um, pelo outro, e todos são bem parecidos. A diferença é muito pequena. Quando a gente fala em ansiedade, é bom lembrar que hoje, né, o ano passado, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, relatou oficialmente que o Brasil estaria em primeiro lugar no ranking mundial de Inclusive, eu ansiedade. li isso, doutora. Chega a ser Inclusive, assustador para que a gente nunca espera que nós estamos em primeiro lugar no mundo de doenças ansiosas, de transtornos ansiosos. Estamos em primeiro lugar no mundo. E é preocupante assim, porque às vezes as pessoas estão tomando muito remédio, não é? E usando muito remédio faixa preta, que às vezes não certo. procura com vergonha um profissional adequado, por causa E do aí vai se estigma, agravando. por causa do estigma, por causa da vergonha de ir para um psiquiatra, vai para outro médico que não tem tanta habilidade e acaba, às vezes, passa logo um remédio faixa preta, podendo passar outro Uhum, tipo de remédio que ajudaria e que curaria a ansiedade, que seria um faixa vermelha, como os inibidores certo. da recaptação de serotonina, que hoje são os remédios de primeira linha no tratamento da ansiedade e da depressão. Bom,
A gente no Brasil tem mais ou menos na população brasileira 9,3% da população sofrendo de transtornos ansiosos, tá certo? E os transtornos ansiosos, né, pelo DSM-5, ele precisa ter uma preocupação excessiva, exagerada. A pessoa fica muito preocupada e muito ansiosa, muito nervosa. A gente popularmente chama nervosa. É aquela pessoa que está preocupada, amanhece o dia preocupada, passa o dia preocupada, vai dormir preocupada e fica muito nervosa. Né? Aquela Então, isso é pessoa. uma abertura, doutora? Isso aí começa com esses sintomas e é preciso ter mais 3 sintomas para fechar os critérios, além, né, da anamnese psiquiátrica, do exame psiquiátrico, mas a gente tem alguns sintomas para fechar. Precisa ter uma Uhum. preocupação exagerada, precisa ter essa ansiedade e precisa também ter ou inquietação, ou então a irritabilidade, ou então cansaço, tá certo? Diminuição da concentração, tensão muscular e alteração de O sono, que toque pode entra ser aí, doutora? alteração de sono pode ser insônia, né? Aquela pessoa que tem dificuldade realmente em dormir, ou hipersônia, ao Uhum. contrário, a pessoa que passa o dia só querendo dormir, um cansaço, uma fadiga fora do normal. Para poder fechar o critério diagnóstico, tinha que ser durante a maioria dos dias, por várias semanas, e pelo DSM-5 por mais de 6 meses. Pelo CID-10, não. Pelo CID-10, além da preocupação exagerada, dessa tensão muscular, teria também os sintomas adrenérgicos, né? Que seria o coração disparado, a respiração rápida, os tremores, ou dormência, ou Uhum. sensação de desmaio, formigamento no corpo, esses são os chamados sintomas adrenérgicos, e teria que ter, na maioria dos dias, na maioria das semanas e durante alguns meses, que não é preciso exatamente a quantidade. Mas, independente se de 10 e DSM-5, desses critérios que a gente vai fechar por um desses livros, podemos chamar assim, que nos dá Uhum. como é que a gente pode chamar assim, esse norte, Esse para a gente não ficar norteamento, com né? achismo, porque às vezes a pessoa diz, eu acho que está. Bom, aí existem esses critérios que nos ajudam Uhum. muito. Além disso, é necessário o prejuízo funcional nas funções do dia a dia, o prejuízo mesmo, com um sofrimento psíquico significativo. Então, assim, eu disparei o coração quando eu soube que um parente está com Covid, eu fiquei sem dormir direito, mas depois de 2, 3 dias eu voltei ao normal, fazendo minhas atividades normais, eu trabalhando, ou estudando, não chegou a causar, tá certo, um sofrimento significativo ou um prejuízo nos meus estudos ou na minha profissão, tá certo? É necessário Uhum. chegar a esses 2 critérios que a gente tem que ter para a gente fechar o diagnóstico. Bom, ansiedade seria isso. Depressão seria um transtorno que a gente teria que ter um humor depressivo, tá certo? A gente teria que ter, Uhum. ou então, uma perda do interesse pelas coisas, uma perda do prazer pela vida, pelo interesse. Uhum. Eu estou desesperançosa, não estou com vontade de fazer nada. Além disso, precisaria de mais 4 sintomas, tá certo? Por mais de 2 semanas. Precisaria eu ter uma alteração do apetite, tá? Ou comer muito ou Certo. comer pouco, uma alteração do sono também, ou dormir muito ou dormir pouco, uma alteração da psicomotricidade, o que seria isso? Ou eu ficar mais agitada, ou mais assim, letárgica, ou seja, mais parada, mais desanimada, teria que ter Uhum. também cansaço, teria que ter também uma culpa excessiva, a pessoa ficar se culpando de tudo. Não, aconteceu isso. Ah, fulano pegou, foi bem minha culpa. Pegou Covid, foi bem minha culpa. Eu que trouxe na máscara, eu que não lavei direito a mão. Então, a pessoa ficaria se culpando, uma culpa excessiva. Teria que ter um dos sintomas, diminuição da concentração, ou pensar em morte, pensar em suicídio. Uma pessoa que teria Entendi. ideação em suicida. Também Uhum. precisaria de um prejuízo
funcional, né, nas atividades do dia a dia e precisaria de um sofrimento significativo para fechar esses critérios, por mais de 2 semanas. Então, a gente vê que muitas pessoas não fecham esses critérios. Ela tem apenas Uhum. sintomas isolados, né? Amanhecer, Hum. amanhecer um pouco triste, um pouco depressivo, às vezes não dormiu bem, come muito ou come pouco, fica mais paradinha, mas não passa de Tá 15 dias desse depressivo. jeito, né? É bem esporádico, não traz um prejuízo significativo que atrapalhe seu dia a dia, tá certo? Então, seriam esses sintomas isolados que não fecham critério. A gente diz que essa doença é uma situação, a Covid-19, que nós estamos vivendo uma situação anormal. Mas esses sintomas isolados são sintomas normais para esse distanciamento social que nós estamos vivendo. Então, é bem Entendi. diferente, tá certo? É bem diferente. Mas Doutora, assim, então só permita-me, vai lá. perdão, só interromper a senhora para que a Sim, gente tente exemplificar esse fato que a senhora explicou aí sim, bem destrinchado. sim. Então, basicamente, o conceito de ansiedade e o conceito de depressão, eles são muito mais profundos do que muita gente se diz que está ansiosa ou depressiva, certo? Pois é. É como eu lhe digo, a gente tem que fechar os critérios diagnósticos, não são sintomas isolados que faz a gente ter o diagnóstico de uma pessoa depressiva ou de uma pessoa ansiosa. Não. Você pode ter sintomas depressivos, você pode ter sintomas ansiosos, que nessa época de pandemia, por Covid-19, é Está mais normal. aflorado. Nós temos, lógico, é o medo do Sim, sim. desconhecido, são incertezas, são sentimentos, não é? Que nós temos. A pessoa que fica preocupada, é importante ficar preocupada, porque aquela pessoa preocupada vai pagar suas contas, tem conta para pagar, ela vai trabalhar para pagar suas contas. O aluno vai estudar, eu estou preocupado com a prova, vai estudar para fazer uma boa prova. Uhum, Mas é uma preocupação normal, dentro do esperado. Não é uma preocupação exagerada, excessiva, né? Então, assim, quando entendi. passa a ser patológico, seria essa preocupação exagerada, com um nervosismo, ansiedade, assim, que tem todos esses outros, né, três sintomas necessários para fechar, e por muito mais tempo do que se pensa, né? Não é só um dia, dois, uma Perfeito. semana. Então, são vários dias a ansiedade, várias semanas, vários meses ou 6 meses. Então, assim, é totalmente diferente do que muita gente classifica e, às vezes, rotula. Fulano é ansioso. Bom, ele fecha o critério, ele pode estar com sintomas ansiosos. Veja bem como é diferente. Uhum, Fulano está com uma pessoa doente de Covid, foi internado, ele está chorando, ele não quer comer, não dorme direito, está depressivo. Não, ele está com sintomas uhum, depressivos, mas não chega a fechar entendi. os critérios. Não tem todos os sintomas que precisa, não tem mais de 2 semanas, então não chega a fechar os critérios. Perfeito. Essas doenças, elas são multifatoriais. Tanto a depressão como a ansiedade são chamadas doenças multifatoriais. Por quê? Porque elas não só vêm um componente genético, né, como diz, passa de mãe para filho. Ela não só tem um componente genético, mas também tem um componente biológico, psicológico e ambiental. Então, Caramba. é o que a gente chama de multifatoriais. São vários fatores que levam a pessoa a ter um transtorno psiquiátrico, né? A depressão, nós no Brasil temos o quinto lugar no mundo. No mundo, o Brasil fica em quinto lugar. Na América Latina, em primeiro lugar. Caramba. Hoje nós temos uma faixa, no ano passado, são dados da OMS do ano passado, de 12 milhões de depressivos no Brasil. 12 milhões de depressivos. É muita gente. E o que a gente se preocupa é que muita gente não procura ajuda para poder tratar da sua doença, do seu transtorno. E é Então, interessante.
dizer que uma das principais causas do suicídio é a depressão. E geralmente a depressão não tratada, ou então está sendo maltratada, né? Não está sendo tratada adequadamente, vamos dizer assim, ou então o paciente, por algum motivo, abandonou o tratamento. Então, a gente tem que falar nesse assunto, tá? Porque quando a pessoa trata tanto ansiedade como depressão, cura. É bom saber que são Hum. doenças reversíveis, tá certo? São doenças curáveis. Doutora, Pois não, então, tá? Diga aí. só para ver se eu entendi aqui. Desculpa, eu já quero logo pedir Não, perdão para a tá senhora, mas sendo eu vou muito ter boa que essa sempre interação. Bora lá. fazer uma intervenção. Eu Sim, recebi algumas perguntas durante a semana sim. e a- fiz algumas perguntas aqui, e pelo que eu estou olhando aqui no meu roteiro, a senhora já respondeu quase todas. Então Que eu já bom. não vou fazê-las mais. Ótimo, Agora, vamos a pra senhora frente. começou a responder a pergunta da Lorena. Eu recebi também a Sim. Lorena, eu não lembro o sobrenome dela, não, confesso que eu não a anotei. Mas ela fez uma pergunta nesse sentido. Eu falei, Lorena, nós iremos trabalhar. Eu não sei se ela está aqui agora, porque eu não estou olhando mais as pessoas que estão aqui, só depois. Mas a senhora já começou a responder, na verdade. Como se trata, né, a pessoa que está ansiosa e está depressiva? Ela já sabe disso. Ela já sabe. A senhora já começou a falar aí sobre a questão da medicação. Mas eu Sim. queria abranger um pouco mais essa pergunta e colocar por exemplo, os amigos e os parentes. O que eles podem fazer para ajudar essa pessoa que de fato já foi diagnosticada com ansiedade e depressão? Muito. Nós vamos mais na frente falar no relacionamento como é importante, no aporte Ok, social. desculpa. Mas nós vamos já dar uma pincelada aqui, tá certo? Que o aporte social, os relacionamentos são importantíssimos, tá certo? A gente fala que no tratamento não é só o tratamento farmacológico. Tratamento de ansiedade e depressão não é só um remédio. Tá? A medicação ela serve em 60%, 70% das vezes, mais ou menos, né? Cerca de 60%. O restante é justamente isso: é apoio familiar, tá certo? É a fé em Deus, independente da religião, a fé em Deus. É a Certo. psicoterapia, tá? O tratamento junto do psiquiatra com o psicólogo é importantíssimo. Tem uma historinha que diz cada qual em seu quadrado, não é? Então, assim, Certo, a certo. ansiedade e depressão, a psicoterapia faz parte do tratamento, ajuda muito o tratamento quando é associado. Quando a pessoa tem a medicação com a psicoterapia, sobe em 20%, tá certo? Associada à medicação com a psicoterapia, a chance de ter mais sucesso no tratamento, de mais cura, uma cura mais rápida, um tratamento mais efetivo. Então, é Coisa boa. importantíssimo, importantíssimo. Eu sempre trabalho com, geralmente, psicólogo, né? Eu trabalho no Uhum. CAPS, em Buriti Bravo, com psicólogo, trabalho nos consultórios particulares que eu tenho, tanto em Buriti Bravo como em Paulo Ramos, com psicólogos. Então, assim, a gente encaminha para o psicólogo, olha, psicoterapia. Toda a vida que tem lá, Uhum. diagnóstico, transtorno depressivo, um diagnóstico, um transtorno ansioso, está lá na conduta da gente psiquiatra, psicoterapia. Uhum. Então, a psicoterapia, não é, na ansiedade, ajuda muito com as técnicas de respiração, ajuda muito a pessoa quando começa, eu não estou respirando, eu tô ruim, não está vindo ar, eu vou desmaiar, eu estou já vendo estrelinha, entendeu? Então, assim, nessa hora, o psicólogo vai, não é, com terapia cognitiva comportamental, ele vai com várias técnicas e o paciente aprende a respirar, aprende a se concentrar, a se dominar. Então, assim, ajuda muito, muito. E a gente trabalha junto. É muito importante a questão do familiar, a questão da psicoterapia, a questão de procurar, tá certo?
uma igreja, independente de religião, ajuda muito, né? Uhum. Os pacientes, como já falei até em outras lives, o paciente que tem fé em Deus vive 4 anos a mais. 4 anos a mais Olha aí. daquele que não tem Que fé. coisa maravilhosa. Né? Já foi feita uma pesquisa que antes das pessoas entrarem na igreja e depois. Então, foi observado que aquelas pessoas, elas adoeciam menos, as pessoas saíam bem mais felizes, aquelas pessoas referiam, na partir do momento que saiu, está já se sentindo melhor, quando entravam com algum tipo de doença, estavam se sentindo melhor. Então, assim, os benefícios são vários. Né? Os benefícios são vários porque naquele ambiente você se sente acolhido, protegido, querido, amado, é um ambiente que faz muito bem. A pessoa sai com a leveza muito grande de uma igreja. É como se diz assim, rapaz, eu entrei de um jeito, eu saí de outro. Eu estou mais forte, eu estou mais Aí de outro. animado, mais esperançoso. Então, bora Coisa lá falar boa. um pouquinho mais de um assunto que é interessante. Está se falando muito na mídia, está procurando muito esse assunto chamado capital mental. O que é o capital mental? O capital mental são recursos que nós temos, né? Recursos esses que nós temos para administrar o nosso dia a dia, são recursos psicológicos, recursos comportamentais, recursos cognitivos, quer dizer, entra todo o psique, nossa mente, vontade, emoção, a parte do raciocínio, do planejamento, da execução de tarefas. Então, tudo isso junto para a gente lidar com o dia a dia da gente. E são os Uhum. chamados nossos recursos, né? Nosso capital, esses recursos é chamado capital mental. Tem alguns que chamam capital psicológico, enfim. E Entendi. como é que a gente pode fazer melhorar esse capital mental? Nós vamos já falar. Antes de tudo, eu queria dizer que a gente vê muito nesse distanciamento, né? Esse distanciamento social, a gente vê muito falar que nós temos que estar em família, é verdade, nós temos que estar ajudando uns aos outros, é verdade, nós temos que estar se relacionando, telefonando, falando por zap, mas é interessante lembrar que nós, individualmente, como pessoas, temos que estar bem, né? A Ana, o Amém. Cleito, a Maria, o José, né? A Raimunda, o Pedro, o João, tem que estar bem para poder Amém. estar bem com a família, você, como ser humano, como ser individual, você tem que estar bem com você mesmo. Você tem que estar feliz para fazer alguém feliz. Então, assim, primeiro você tem que pensar assim: eu tenho que estar bem para cuidar do meu marido, ou o marido da esposa. Eu tenho que estar bem para poder cuidar dos meus filhos. Eu tenho que estar bem para poder trabalhar e gerar renda para minha família. Mas Certo. eu tenho que estar bem. Tem uma frase bem antiga que diz assim: mente sã em corpo são. Essa frase é de um século antes de Cristo. Eu acho que se um poeta romano, se ele tivesse vivido na época de Cristo, ele dizia espírito são, mente sã, corpo são. Porque, na realidade, nós estamos três em um. Assim como a É Santíssima verdade. Trindade é um mistério, né? É um mistério, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, seres humanos, somos também três em um. Nós somos espírito, somos mente e somos corpo. E nossa saúde tem que também a gente se lembrar de os três estar bem. Não é saúde, como diz, todo mundo sabe essa definição, não é só não ter saúde. Saúde não é só não ter doença, não é só a ausência da doença. Saúde é o bem-estar físico, mental e espiritual também. Espiritual também. Então, esse conjunto, tá certo? Faz a gente lembrar de uma coisa que faz muito mal para nós, seres humanos, que é o chamado estresse. É interessante que, às vezes, a gente não lembra que estresse é uma palavra que foi emprestada, né, da física. A gente pegou Uhum. ela da física para botar na medicina, né?
só foi usada realmente na medicina, quando a gente diz assim, fulano está com estresse, com aquela pressão mental no século XIX. Antes era usado só na física. E Uhum. estresse na física era para colocar um peso numa superfície até ver aonde ela suportaria. Aquele ponto de tensão, aquele ponto de Exatamente. pressão, para ver onde suportaria. Então, assim, numa ponte, eu vou colocar 10 toneladas para ver até onde ela vai estressar. Essa ponte vai estressar, vai começar a rachar, quebrar. Onde é o suporte, até onde ela aguenta aquela pressão ali. E a gente vê que esse estresse em nós, seres humanos, é terrível. É muito maléfico, porque ele libera hormônios ruins, hormônios do mal. Ele libera Uhum. adrenalina, libera cortisol, que inflama as células, que deixa a gente sempre em estado de alerta, né? Aquela pessoa... É importante essa adrenalina quando a gente está numa situação que precisa fugir, que precisa correr, né? Então, e você Certo. imagina no interior do Maranhão, vem uma onça, perna para quem te quer. A gente tem que estar com muita adrenalina para sair correndo, né? Não é o caso a gente viver com essa adrenalina todo dia, esse cortisol vai acabar inflamando as células e diminui nossa resistência imunológica, tá certo? A pessoa estressado, agora no nosso século, né? Podemos dizer, aquelas pessoas estressadas, que pode ser desde o mais velho ao mais novo dentro de uma casa. Às vezes você pega uma família toda estressada, né? Com uma pressão terrível, uma pressão psicológica, mental terrível. E são pessoas irritadas mesmo, em ponto de quebrar, de rachar, porque ali está todo mundo inquieto, irritado, com raiva, né? Com um limiar bem baixinho, né? Não suporta nada, não aceita nada. Então, essas pessoas, ela libera constantemente esses hormônios ruins. Esses hormônios ruins que levam a pessoa a diminuir a resistência imunológica, ter doenças gastrointestinais, como gastrite, que é muito comum em estressados, doenças cardiovasculares, a pressão faz picos, né? Picos hipertensivos, doenças psiquiátricas, como ansiedade, depressão. Então, assim, o estresse só faz mal. E é interessante lembrar que a gente tem como desestressar. Nós temos como tirar essa pressão, essa tensão Coisa boa. psicológica. Temos como. Alguns exemplos de como nós podemos desestressar. Nós podemos desestressar uma coisa muito simples, atividade física, né? Aí você diz, mas eu tenho preguiça. Mas às vezes tem um riacho, né? Tem um açude na propriedade. Eu gosto de nadar, serve. Tem que ser uma atividade física prazerosa. Gosta de dançar, bota um sonzinho e arrocha um nó dentro de carro dançando. Não é? Tem que ser uma atividade que você goste de fazer. Eu gosto de andar, de correr, tá valendo. Não, eu acho um chatíssimo esse negócio de estar numa academia, musculação. Vai procurar o que gosta de fazer. Vai botar um exercício dentro de casa, hoje já existem vários exercícios, você pega seu celular, seu notebook, e tem exercício para estar numa piscina, num rio, num riacho, então coloque esses exercícios para você ajudar a desestressar. Tem pessoas que dizem assim, eu desestresso quando eu leio um bom livro, ótimo. Eu desestresso quando eu vou para a cozinha e faço uma comida, eu desestresso, eu relaxo, que maravilha. Eu desestresso quando eu oro, quando eu faço uma meditação, quando eu faço um relaxamento, não importa. Você vai tentar procurar maneiras de relaxar, de desestressar. É assistir um filme, né? Mas, pelo amor de Deus, não pode ser um filme de terror, não é? Não pode ser, não pode ser um filme que você vai ficar com uma descarga maior de cortisol e adrenalina. Vamos assistir um Doutora filme Ana, bem, né? Porque a gente pode dar vários posso, exemplos, né, irmão? posso fazer uma intervenção na senhora de Pois novo? não, pastor Cleiton. O pessoal está fazendo. Queridos, pode fazer sua pergunta e assim, fique até o final, porque depois Uhum. nós vamos voltar. Quando a doutora terminar de falar aqui, eu vou voltar e nós vamos
lê a Mas é sua pergunta e ela vai responder, tá bom? com Agora, se certeza. você estiver fazendo aí o exercício de desestressamento que a doutora está falando aí, você já vai dando também o seu joia aí, ó, dá o seu ok, bota uma carinha, levanta a mão, diz: eu tô desestressado, pastor, glória a Deus. Que coisa boa. Continua, doutora, desculpa. Quando a gente fala em filme, vamos tentar assistir filmes legais. Um filme muito bom, Milagre no Paraíso, Deus não Bom, está morto, 1, 2 e 3, Mãos Talentosas, Pat Adams, O Amor é Contagioso, são filmes maravilhosos, que dá esperança, né? Que dá que esperança. coisa boa. Tem alguns baseados em fatos reais que eu achei muito interessante. Eu coloquei aqui para não esquecer de falar um filme maravilhoso baseado em fatos reais, Superação, O Milagre da Fé, Muito bom. maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos assistir esses filmes, um filme que você termine esperançado, termine de bem com a Vai vida, para cima. animado, né? Lá para exatamente. Vamos, nesse momento, evitar informações exageradas, não é? Vou dar um exemplo meu. Eu estava, assim, no início da pandemia, eu estava virando um boletim epidemiológico. Eu amanheci o dia procurando, né? Quantos casos de Covid, quantos morreram, mortalidade no Piauí, mortalidade no Maranhão, quantos leitos de UTI estavam ocupados, né? Foi preciso eu procurar, peguei assim um ano de... Não vou pegar um ano agora do governo recente, porque pode ter algum enrolado, vou pegar um ano lá embaixo de H1N1. Foi quando eu me conformei, peguei H1N1, fiz ali quantidade de 2013 das pessoas que adoeceram, né, se contaminaram com H1N1 e as pessoas que morreram, 17%. E eu fui olhar o Covid. Hoje eu olhei, só para fazer uma noção, hoje nós temos 5,13% de mortalidade no Brasil. Graças a Deus está caindo os Graças a infectados, Deus. Graças a está Deus. caindo o índice de mortalidade. Então, nós vamos falar de coisas boas, né? De quantos Aleluia. recuperados, quantos mil recuperados nós já temos, né? Aqui no meu Oh! famílias que contraíram estão curadas. Quanto na nossa família não já curou, né? Já pegou e já estão curados. Então, vamos olhar na igreja, quantas pessoas, na vizinhança, quantos estão curados. Graças a Deus, vamos ver notícias agradáveis. Vamos deixar de lado essas notícias que fazem a gente ficar com aquele aperto no peito, com vontade de chorar, com vontade de morrer. Eu vou pegar. Não, por favor. Amém, Esse amém. cuidado para a gente não se estressar. Nós estamos querendo desestressar, porque se estressar é muito ruim, muito maléfico para o nosso corpo. Então, nós vamos tentar nos desestressar. Bom, a gente falou, né, a gente falou de filmes legais, ler livros, coisas interessantes. Existem algumas coisas que também ajudam a ter um sono bom, tá? Ter um sono bom. Como é ter um sono bom? Bom, a média de sono para a gente, tá certo? A média de sono para a gente, ser humano, seria 8 horas por dia. Há quem durma 6 horas e fique bem, mas a média de sono seria de 8 horas para um adulto. E a gente precisa fazer, para desestressar, evitar privação de sono. Passar sono mesmo, dormindo muito tarde, né? E às vezes atrapalha muita coisa, que a gente tem que se policiar, tomar café antes de dormir. Tem muitas pessoas, né? Toma Coca-Cola, Guaraná, tem muita cafeína dentro. Então, assim, faz muito mal. Isso aí, a gente vai tentar evitar situações que a gente piore o nosso sono, fazer uma chamada higiene do sono. A higiene do sono é exatamente isso. 1 hora antes de dormir, você larga de mão o seu celular, seu computador, seu tablet, enfim, larga esses Relaxa. eletrônicos 1 hora antes. Você vai ler um livro, vai fazer alguma atividade artesanal, vai montar um quebra-cabeça para relaxar, tá certo? E na hora que for para a cama, vai para a cama para dormir mesmo, tá? Você vai apagar a luz, né? E vai
Evitar estar ligando a televisão, assistir um filmezinho, assistir uma série, deixa para assistir antes, em outro horário. Naquele horário ali de dormir, você vai apagar a sua luzinha, você já não está há 1 hora com um eletroeletrônico aí, tá certo? Você pega um livro, muita gente pegou um livro, começa a ler, dá logo sono. Né? Não, não deu certo comigo. Eu quis, foi ler o livro todo. Vai jogar, vai fazer um quebra-cabeça, vai fazer um bordado, vai fazer uma pintura. Enfim, uma atividade artesanal para evitar você estar pegando nessa luzinha de computador, na luzinha do celular e ficar mais elétrico, mais energizado com isso aí. Tá certo? Mandar mais estímulo para o cérebro. Você tem que estar num ambiente tranquilo e calmo mesmo. E tentar dormir 8 horas. Então, se você dá seus cochilos matinais e está atrapalhando o sono da noite, deixa os cochilos matinais. O que faz bem é o sono da noite. Aí onde a gente Doutora, libera hormônios super importantes, tá bom? A gente ajuda muito também a desestressar dormindo bem. Agora, eu quero falar do que pode elevar esse nosso capital mental. Existem algumas coisas que a gente melhora o nosso capital mental. Eu vou colocar aqui para vocês que eu achei muito interessante e serve para a vida de todo mundo. Ter esperança. Ter esperança é uma realidade. Aumenta nosso capital mental. A pessoa coisa espera, boa. né? E eu vou deixar a parte espiritual para o pastor Cleito, mas eu quero só, nessa parte de esperança, deixar um Minha irmã, salmo fale. para vocês. Deixar A um salmo rocha. para vocês. É o Salmo 42:5. E vou ler para vocês aqui. Veja que coisa interessante. Davi, eu acho que ele estava passando por um transtorno misto, ansioso e depressivo, nesse dia que ele fez esse salmo. Começa assim o 42:5. Por que estais assim, tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Que coisa É... maravilhosa! Que coisa tremenda! Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Eu estou aqui para não entrar no assunto do pastor, mas é com ele a parte espiritual. Mas eu não podia deixar de falar esperança. Oh, fala, minha irmã. Porque, veja bem, por que está abatida? O que é uma pessoa abatida? É uma pessoa triste, é uma pessoa com humor deprimido, é uma pessoa para baixo. E o salmista diz para você hoje, por que você está abatida? Por que você está deprimida? Por que você está triste? Olha bem aqui. Né? E continua. E ainda ele não só está, a alma dele não está só abatida. Continua assim, por que te angustias? Olha aí, a gente falou de transtornos, né? Ansiosos, a pessoa fica angustiada, com aperto no peito, né? Com o coração disparado, respirando ruim, tremendo, suando. Por que tu tá angustiado? Com esse aperto no peito? Para que esse nervosismo? Para que essa ansiedade? Né? E diz aqui, olha, coloca a tua esperança em Deus, nosso Salvador, aquele que vai te dar Oh, glória. livramento. Ele vai te dar um livramento. Então, assim, a gente já começa a criar esperança. Na hora que a gente lê, a gente já começa a criar esperança. Né? É verdade. E aqui, eu quero deixar, já tem meia hora de live, né? A gente já está... E eu acho que o Instagram já está quase finalizando a nossa live, doutora. Vamos agora só falar bem rapidinho de resiliência, que é outra coisa que aumenta nosso capital mental. A resiliência é justamente isso, é você passar por situações difíceis e voltar mais forte do que antes. É o que acontece com a faca, né? Quando ela passa por uma temperatura muito forte, aquele aço que foi feito uma lâmina, a temperatura é muito forte, né? E quando passa da temperatura muito alta a uma temperatura baixa, e depois aquele aço se torna mais forte do que antes.
Então, nós, se Deus quiser, vamos também passar por esse momento difícil de Covid e voltar mais forte que antes. Outra coisa que aumenta o nosso capital mental é a gratidão. Um coração grato gera uma leveza na alma e faz bem tanto para a pessoa que dá o obrigado, como para quem recebe o obrigado. Gera gentileza, né? E, para terminar aqui, outra coisa que a gente pode ajudar nosso capital mental é nossa autoeficiência. É querer ser melhor. Querer ser melhor. Não melhor do que ninguém. Essa frase eu ouvi a primeira vez do professor Marcílio, que era diretor do Instituto Dom Barreto, onde meu filho estuda desde 2 aninhos de idade. Ele já morreu há alguns anos, mas ele falava essa frase, que nós devíamos acordar, amanhecer o dia querendo hoje ser melhor do que ontem. Mas não melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos. Então, a cada dia nós temos que ser melhor para dar o melhor. Para dar o melhor para Deus, para dar o melhor para o nosso cônjuge, para dar o melhor para o nosso filho, para dar o melhor para os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, né? Para dar o melhor na nossa profissão, enfim, para dar o melhor para a nossa sociedade. Se todos nós vamos atrás de ser melhor, a nossa sociedade vai ser melhor. Eu creio assim. Tá certo, meu querido? E eu termino aqui. A mensagem é essa, tá? Aumentar o nosso capital mental com todas essas dicas que eu dei de esperança, de otimismo, de resiliência, de gratidão, de alta eficácia, né? E de relacionamentos, tá? Amém. Que também que eu pulei. Os relacionamentos fazem as pessoas mais felizes. Não são coisas. Já foi feita uma pesquisa, não são coisas. É um carro, uma casa, uma fazenda, é um gado. Não são coisas que deixam a gente feliz, mas são relacionamentos saudáveis que deixam as pessoas mais felizes. São boas lembranças. Oh, coisa boa. E isso Doutora, faz do arsenal, para ter um capital mental muito bom, equilibrado, para evitar adoecimento. E agora estou à disposição, né, das perguntas e espero que tenha colaborado com vocês para a gente ter um corpo, uma alma e um espírito saudável. doutora, que delícia demais. Eu vou puxar aqui as perguntas do pessoal. Vamos lá, enquanto der tempo, a gente vai respondendo, pastor Cleiton. Pessoal, se o Instagram finalizar a nossa live, eu vou tentar voltar novamente, viu? Para a gente não fazer nada incompleto, né? E não firmar com a nossa fala. A nossa fala era atender você que ficou na live, atender você com a sua pergunta. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou procurando aqui. Antes de mais nada, eu estou aqui com o nome do pessoal. Eu vou citar o nome de você aqui. Se você ainda está por aí, dê aí o seu ok, viu? Betinho, deixa eu só agradecer a igreja. Agradeça, doutora, perdão. Tá certo? Primeiro, ao meu pastor Jorge Valdo, da Segunda Igreja Batista, da CIB, daqui de Teresina, né? Do pequeno grupo que eu faço parte, né? Do casal Sidney e Loini, que as irmãs estão assistindo, ou as mães que oram, é um grupo maravilhoso que eu também, sempre que posso, faço parte. Agradecer ao pastor de Paulo Ramos, pastor Erasmo, com a turma da Igreja Batista em Paulo Ramos, que tem muita gente aí assistindo, eu vi no começo. Coisa boa! Então, a turma da Igreja Batista de Paulo Ramos, a turma da Igreja Batista também, tá certo? De Buriti Bravo, pastor Oswaldo, que, graças a Deus, é um dos curados da Covid, é com muita alegria. Glória a Deus! Né? Da família, né? A Tatiana, o Gabriel, tá a turma aí, acredito que a Thaís também, o Fernando. Então, assim, a turma da família que está assistindo, a minha cunhada Gorete. Então, assim, vi vários nomes que a gente é impossível lembrar de todos, mas, assim, muito obrigada por essa participação. Que bom saber que a gente tem esse arsenal
social aí que ajuda, que dá a gente o suporte, não é? São vocês que nos dão esse suporte maravilhoso para a gente fazer esses relacionamentos saudáveis. Olha, deixa eu só falar uma coisa aqui. Se eu nem combinei com a doutora, mas doutora, Pois se não, meu nós não querido. conseguirmos, se nós não conseguirmos responder as perguntas Sim, agora, a sim. senhora vai voltar depois comigo, só para a Com gente trabalhar certeza. as perguntas do pessoal e dar mais uma abordada em algumas coisas, viu? Fechadíssimo. Combinado? Combinado. Então Faltou tá outra bom. Deixa eu coisa. só falar o nome do pessoal O aqui transtorno que de eu já estresse vi. pós-traumático, viu? Então, nós podemos voltar em outro momento falando de um dos transtornos psiquiátricos que estão sendo já. Muita gente já está sendo acometida, muitos profissionais da saúde, que é o transtorno de estresse pós-traumático. É bom falar nesse assunto que não tem como Aham. abordar, Pronto. tá? Pois é a nossa segunda live. A gente pega o gancho dessa e Fechado, continua. fechado. Gente, ó, eu quero mandar um abraço aí para todo mundo. Nós temos aí ainda na live o Iverto. Se você tiver aí, Iverto, acena aí para nós, Iverto. Idelvan aí em São Paulo, Lucimeire, Luciara, Isael, Que a Ana maravilha. Paula, Gorete. Nós vimos aí a Ivânia aí em São Luís, com Jean, Ivânia, Anabel, José Dona Antônio, Anabel, de Lago da Cleo, Pedra. Que Lago da maravilha. Pedra, Anabel, Lago da É, Pedra. Rapaz, eu passei perto de Lago da Pedra, fui até Paulo Ramos, mas não cheguei é aí uma irmã muito querida, é advogada, é contadora, uma pessoa fantástica. Que coisa boa, doutora Anabel. Está aqui Prendada. Seja muito bem-vinda, minha obrigada. irmã. Seja bem-vinda. Ana Paula, Lorena Teixeira. Lorena, nós trabalhamos aqui a sua pergunta. Se você não ficou ainda satisfeita, nós vamos continuar aí trabalhando ela na próxima, viu, Lorena? Mas que o Senhor abençoe aí a sua vida. A Dani Souza também estava conosco. Tatiana Costa. Eu vi aí a sua mensagem, Tati. Que maravilha, mesmo vendo a sua escrita aí, que bom também ter contato com você, viu, minha querida? É um prazer, como diz um amigo meu, é um prazer inenarrável. Carol Pereira. Conhece, doutora Carol? Eu conheço tanta gente, são tanto Ah, pacientes tá. que estão Então vou falando assistindo. aqui, ó. Eu mesmo Nayane. tenho pacientes das 3 cidades que eu trabalho, no Maranhão, que eu fico muito feliz que estão assistindo também, viu, a live. Pronto. Feliz com Maria isso. Rita, Maria Helena Novaes, Lívia, Pati, Genilda. Gente, vai encerrar aqui, viu? Eu vou ver se eu consigo voltar. Vou salvar aqui, aí eu volto de novo, viu? Beleza, um grande prazer ter todos vocês, parentes, amigos, de volta. Doutora, encerraram a nossa live, a gente passou de 1 hora, Que mas que maravilha, coisa gostosa, assim, eu tô amando. que Então, pra gente maravilha. não ser, Nem pra não sentimos que agirmos. passou essa hora, não foi? Pois é, eu ficaria aqui ouvindo a senhora até o dia amanhecer, sem problema. Mas assim, eu quero. O pessoal vai estar entrando de novo, eu vou falar o nome do pessoal. Não, eu acho que eu não terei mais as perguntas que fizeram. Daqui a pouco eu vou dar uma palavra sobre isso. Mas antes disso, eu vou ler o nome do pessoal aqui. Antes de encerrar, Irilane anotou aqui os nomes. Pois é. Então Agora eu vai ter a fiquei. sua participação espiritual agora. Agora eu vou falar, Esse vou ler um pastor texto aqui. apaixonado por Jesus é o Oh, texto de glória a Deus! era um Então, jovem, era um adolescente apaixonado, é um jovem apaixonado, hoje um pastor amém, apaixonado por Jesus. Espero que nunca perca essa paixão. amém, É amém, contagiante. amém. Então, ah, Vanusa estava com a gente, não sei se já entrou aí, Vanusa. Vanusa. Francisco Fernandes também estava conosco. Kátia Silva. Kátia, Pastor Abreu aí, tá entrando o pessoal. Nick Viana. É Nick Viana ou é Nike?
Se tiver entrando aí, se tiver a cena aí, Nick. Yolanda já está aí. Rita, muito bem. Ó, bênção, todo mundo. Irilane entrou. Então, Samara, Laide, não, é Daiane. Isso, Daine. Daine? É Daine? Minha querida, se eu falei o nome errado, digita aí de novo, por gentileza. Valéria, Juliane, Vanessa, Gonzaga, Rita Silva, Isabel Cristina. Precisa ouvir, não sei se Irilane anotou aqui. Loeni Martins, Elivânia, Irilane vai falando para mim aqui, porque pode ir falando aí, meu. O Marcílio, pastor Marcílio, da cidade aí de Brasília. Maravilha. Pastor Marcílio, eu vou trazer ele aqui também para nossa live, viu? Próximo. Zidane. Marcos Halley, o esposo aí da Valéria. Seja Rafael do Amor Divino. Cecília. Patrícia Liara. Se eu estiver falando o nome, ó, vocês vão assinando aí, viu, gente? Gabriel e a Tatiana. A Tatiana eu vi na hora que ela escreveu aí, mas a doutora estava falando, eu não quis interromper, viu? Ana Dilma. Ana Dilma, aí, vizinha da irmã. Iraci. Jeane. Ana Lira. Gilmária. Ana Leal. Cleide. Cleide Novaes? Não sei. É a Cleide Novaes, é, gente? Dalva Lira de Teresina. Gente, nós temos o Brasil quase todo aqui conosco. Cada um. Doutora Isabel Cristina falou aqui, anotado, precisava ouvir a sua fala hoje. A Kátia fez uma pergunta. Gente, olha, foi encerrado a live, o Instagram encerrou, a gente passou de 1 hora, mas eu já salvei a live, tá lá no IGTV, e eu vou colocar também essa live, doutora, se a senhora me permite, no meu canal do YouTube. Posso colocá-la? Na hora. Muito obrigado. Vou colocar. Muito obrigado. Então, vou colocá-la lá, vai ser uma bênção para muita gente. E a senhora falou bem apressado aí, se despedindo do pessoal. Eu quero deixar a senhora se despedir melhor, porque a senhora foi falando, e depois eu dou a minha palavra aqui no texto bíblico, tá bom? Mas fique à vontade. Agradeci muitos amigos, né, que estão assistindo, dessas cidades, aqui de Teresina, de Buriti Bravo, de Paulo Ramos. A gente fica muito feliz porque foi divulgado muito rapidamente, mas a gente vê muitos amigos, pacientes, parentes, irmãos em Cristo, né? Pessoas da Assembleia de Deus de Paulo Ramos estão assistindo. Então, assim, a gente fica muito feliz em saber que essa diversidade de pessoas, a gente vê como os transtornos psiquiátricos hoje a gente está acabando com esse estigma da pessoa querer saber o que é, né, dessa chamada psicofobia, que é a fobia contra os pacientes que têm transtorno mental. A gente tem que acabar com isso, com estigma, né? Às vezes até o próprio médico, você é psiquiatra, é médico de doido, né? Não, eu sou médico de pessoas que fazer igual uma paciente minha, disse que quer evitar você ficar doido. Não, doutora, eu estou aqui porque me perguntaram se eu vinha no médico de doido. Eu disse para ela, eu quero ir lá para eu não ficar doido. Tá certo. Então, assim, que bom que essas pessoas que hoje se preocupam com esses transtornos estão nos ouvindo, porque quem sabe pode prevenir adoecimento. Se existe algum sintoma, aí começa a se procura um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, enfim, procura a pessoa especializada, né? Começa a
ter consciência de como aumentar o capital mental, não é? Para evitar adoecimento, como evitar o estresse. Então, assim, essas dicas servem muito para a vida de qualquer ser humano, né? Que coisa boa, que coisa boa. Doutora, eu vou me despedir do pessoal, mas eu quero deixar um texto da palavra do Senhor. A senhora já falou com muita propriedade e eu alegrei o meu coração aqui, a minha alma, o meu espírito, tudo aqui, quase que eu só não saí glorificando ao Senhor aqui porque tinha que receber aqui junto com a senhora. Mas tem um texto aqui em Romanos, quer ver? Você escute esse texto. Esse texto é maravilhoso. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu querido, ansiedade, depressão não é frescura, como a doutora Ana muito bem falou aí, explicou, aprofundou o assunto. Nós temos casos de fato patológicos, casos que precisam de um acompanhamento profissional nesta área. Mas a doutora Ana citou um fato aí também muito importante, que eu posso dizer até que é uma das bases para que você possa sair dessa situação que você está passando, ou que você conhece alguém que está passando por isso. O texto que o apóstolo Paulo aqui, ele fala, somos mais do que vencedores em todas essas coisas. E quais são essas coisas? Mais atrás o texto diz, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o principado, nem as potestades, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem qualquer uma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Rapaz, um negócio desse é maravilhoso demais. Amém. É sensacional. E nós vamos orar por você. Antes de mais nada, doutora Ana, muito obrigado pela senhora disponibilizar o seu tempo, a sua alegria, o seu amor. Viu? Amém. Eu quero orar pela senhora, pelo meu amigo doutor Tancledo também. Que o Senhor continue a abençoar mais e mais. A Kátia está falando aqui, ó. Acho que você lembra quando esteve aí. Graças a Deus você também estava comigo. Muito bem, estava sim, Kátia. O Iverto aqui acenou, acenando aqui para todo mundo. Gente, as perguntas que foram feitas, se ficaram salvas na outra live que foi encerrada pelo Instagram, devido ao nosso tempo que eu passei, se eu não tiver autoridade nem autorização para respondê-las, eu vou encaminhá-las para a doutora Ana. A doutora Ana vai fazer este pacto aí com vocês. Ela vai responder, mandar para mim e eu vou encaminhar para você. Combinado, doutora? Na hora, pastor Cleiton. Muito bem, então vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua bênção sobre a vida de cada família no Brasil que está aqui conosco. Ó Deus, obrigado pela tua bênção de dar ao homem a capacidade de inventar a tecnologia nesse sentido de interconectar as pessoas, ó Pai, através das redes sociais. Obrigado porque hoje nós estamos podendo discutir um assunto importante, de fundamental aprendizado para nós, mas que também, mesmo distante, ó Deus, o Senhor nos dá essa possibilidade através das redes sociais. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que entrou, cada pessoa que estava precisando dessa palavra de doutora Ana, a tua palavra. Eu quero te agradecer pela vida da doutora Ana, que o Senhor esteja abençoando a vida dela mais e mais, como o Senhor tem feito. Essa pessoa maravilhosa, que todos a amam. Pelo menos todos que eu conheço dizem com tanto amor e tanta gratidão por ela. Deus, muito obrigado pela família que ela tem, pela vida do seu esposo, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela.
Muito obrigado, eu quero te agradecer por tudo em nome de Jesus. Gente, cada pessoa que orou por este momento, eu quero agradecer. Pastor Oswaldo, que mandou um áudio hoje para mim, dizendo que estava orando, enviou aí para as pessoas, é um assunto fundamental. Vocês viram que nós não concluímos o assunto. Mais na frente a gente volta aí de novo. Doutora Ana aí já se dispôs a estar conosco. Com E certeza. eu vou finalizar por aqui, viu? Amém. Posso finalizar, doutora? Vamos finalizar, com certeza. Então vamos finalizar. Agradecer ao pessoal da Assembleia de Deus de Lago da Pedra, que tem uma turma de Lago da Pedra de irmãos, viu? Aí participando com a gente. Amém. Forte abraço, queridos. Meus queridos, então, fiquem na paz, fiquem na graça. Que Deus aí abençoe a vida de cada um. E até a próxima, até o próximo momento aqui com vocês, viu? Forte abraço e Deus abençoe. Muito Tchau. prazer. Amém.